Seja muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. Estamos começando mais um vídeo. E agora vamos falar a respeito de como ler a Bíblia de uma maneira mais rápida ou que seja motivacional a forma de ler a Bíblia. Bom, eu costumo fazer algumas coisas que fazem com que eu leia um pouco mais rápido. E sempre tem dado certo para mim, eu creio que pode dar certo para vocês. Um dos primeiros passos antes de começar a ler uma Bíblia, eu recomendo geralmente orar. Eu sei que às vezes, dependendo do momento, não vai dar tempo de orar, ou na correria do dia, ou toda hora que você for iniciar a Bíblia, fica difícil. Mas é importante pedir inspiração para Deus, pois afinal de contas é a palavra de Deus. E eu tô aqui com a Almeida, né? Eu até passei para vocês que eu ia ler ela inteira. No caso, eu li o Novo Testamento nela, comecei o Velho. E fiquei repetindo um pouco no Velho, para poder analisar algumas coisas. Eu pensei, eu vou mostrar depois o porquê de uma Bíblia de estudo, mas a gente pode caminhar aqui juntos só para vocês terem uma ideia. O primeiro passo que eu recomendo muito depois da oração, para ler a Bíblia, é você deixar no lugar visível. Sempre deixar a Bíblia no lugar visível, nunca deixar, tipo, por exemplo, guardar dentro do guarda-roupa ou dentro de uma gaveta, dificulta mais a leitura. Eu prefiro você deixar onde você tem mais acesso, onde fica mais fácil para pegar. Eu costumo deixar em cima de um armário que eu passo toda hora na cozinha, ou muitas vezes eu costumo também deixar dentro do carro, onde eu vou eu levo ela. Eu estou fazendo um plano de leitura, no caso eu estou lendo a Almeida inteira, e aí eu sempre costumo fazer um plano de leitura nela. Então eu acordo, já pego a Bíblia, oro antes, e aí leio um pouco, depois eu saio já com a Bíblia, assim que eu consigo um tempinho. Meu serviço eu fico com ela, no carro eu levo ela, sabe? E é isso que eu recomendo. Então, assim, para quem é iniciante, eu recomendo sempre deixar a Bíblia onde já. Eu recomendo sempre deixar a Bíblia onde é mais fácil a leitura. Outra coisa que eu também recomendo muito é colocar o propósito. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você quer ler o livro de Mateus ou Apocalipse, são 22 capítulos. Aí você já calcula, são 22. Você já está cansado de outra leitura de algum livro ou você quer iniciar. Numa Bíblia de estudo, eu sempre recomendo ler primeiro a introdução. Viu? A introdução eu sempre acho meio pesado, que ela não está lendo o texto, também não está contando, assim, no próprio cérebro seu, não consta a leitura do capítulo, então isso talvez te atrase um pouco. No final de uma leitura de um livro, por exemplo, Judas para Apocalipse, terminou Judas, já aproveita e lê a introdução. Aí quando você for pegar ela para ler de novo, você já está com o capítulo 1 mastigado para que você possa estar facilitando sua leitura. Terminou Judas, eu sempre recomendo, por exemplo, de ler a introdução de Apocalipse. Sempre do próximo livro que você vai ler a introdução é importante. Ou tiver meio à toa, ou sem tempo, ou com tempo, ler a introdução para deixar pronto para o capítulo. Aí, por exemplo, são 22 capítulos. Ou você lê 5, ou você lê 7, ou você lê 2. Facilita bastante a leitura. A forma da leitura é muito importante. Você pode ler o capítulo inteiro numa Bíblia de estudo. Supondo, ler o capítulo inteiro. Aí você pode estar lendo os comentários embaixo, sabe? Ou você pode estar lendo o versículo, por exemplo, capítulo 1, 1 a 3. Aí, por exemplo, e capítulo 1, 1. Então você vai saber que você sabe se você lê do 1 ao 3 esse comentário. Então você pode iniciar lendo o comentário e depois o capítulo. Aí vai pegar, por exemplo, capítulo 1, 1, capítulo 1, 1, capítulo 1, 2. Aí você pode ler. Ou eu faço ao contrário às vezes. Eu leio às vezes embaixo. Como eu li a Bíblia algumas vezes, já facilita, né, eu ver o contexto, que eu já sei mais ou menos o que está acontecendo, e ver os comentários do autor, ou de algum estudioso que esteja fazendo o comentário dele. Mas título ou outro título, por exemplo, aqui no caso 1 ao 3. Aí, por exemplo, do 4 ao 8. Aí você lê a nota de rodapé. Tem muitas formas de ler a Bíblia, principalmente a Bíblia de estudo. Então vamos lá, em resumo, você pode ler ela inteira, o capítulo se você estiver mais centrado, e depois ler os comentários. Você pode ler texto a texto, tá? Texto, comentário, comentário ou texto.
ou ler o comentário e ler o texto. Isso facilita bastante. Essas são as formas simples assim que eu costumo fazer para a leitura, mas o principal, para que você adiante a leitura, para que você leia a Bíblia, é preferível você deixar no lugar que você tem fácil acesso. Tá sempre se cobrando ali, tá? Isso é muito importante, tem que estar sempre se cobrando, que se você não tiver ali a carne é difícil. Ainda mais com os tempos corridos, agora fim de ano, caminhando para o fim de ano, fica mais difícil ainda. Então, no trabalho, no serviço, como eu disse, eu recomendo sempre a leitura da Bíblia, deixa no lugar fácil. Por exemplo, Mateus são 28 capítulos. Aí você pode dividir, vai iniciar ali a introdução, fechou a Bíblia, cansou, tá. Então você abriu, lê 2, cansou, lê mais um. Aí você sabe que faltam 25. Aí depois você lê mais 5. Ou você vai contando. O importante é sempre você estar enumerando para diminuir a carga horária, entendeu? Ou aumentar a carga horária, e vice-versa. Então esse é um segredo geralmente que eu uso para a Bíblia. Mas o principal, como eu disse, é deixar no lugar acessível, fácil acesso, para que você possa ter mais facilidade. Essa que eu comecei a ler, eu já li o Novo Testamento dela, estou em Gênesis ainda, um pouquinho mais devagar, que uns probleminhas rolando, mas pode ver, ela não desgastou muito, a capa conserva demais, tá? Realmente a capa conserva demais. Eu depois vou estar fazendo um teste com a Bíblia sem a capa, para andar no carro, uma mais simples, para ver como que ela fica. Eu gosto muito de mostrar o exemplo da pregação expositiva. Quem já viu ela nova, ela foi bem lida. Uma vez eu li ela inteira e ela ficou bem surradinha, tá? Mas o principal, volto a dizer, é ler ela inteira. Para você ler a Bíblia inteira, eu sempre recomendo. Vai começar a ler a Bíblia, não comece pelo velho não. É novo convertido, não comece pelo velho não. Comece pelo novo, tá bom? Ou comece pelo Marcos, depois vai para Mateus, ou João, vai para Marcos, Lucas, e assim vai seguindo, tá certo? Sempre que for ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia esse ano. Comece pelo Novo Testamento, se preferir o Novo Pacto. Tá certo? É um livro mais fácil, te anima e facilita bastante a leitura. Breve eu vou estar dizendo o porquê comprar uma Bíblia de estudo, quais os motivos para se comprar uma Bíblia de estudo, e a gente vai estar fazendo isso juntos. Vai ficar um pouquinho mais longo, mas fica interessante. Deus já me deu até sabedoria para como fazer o vídeo. Mas nosso objetivo aqui é falar de Jesus, falar de Deus e poder ajudar vocês. Se alguém tem alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma facilidade para que leia a Bíblia mais fácil, eu estou à disposição, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Breve vamos fazer review de Bíblia. Breve vamos falar o porquê de uma Bíblia de estudo. Breve estamos de volta. Que Deus abençoe, graça e paz do nosso amado Senhor e Salvador. Deixe o joinha, se possível, e se inscreve no canal. Paz.